De volta com o nosso Vida Melhor. Vamos falar de saúde agora. Vamos entender melhor o que é o câncer de próstata, o que é o Novembro Azul, qual é a importância de fazer os exames preventivos, né? E qual é a importância, sobretudo, dessa campanha que é dirigida especialmente para os homens, para conscientização de doenças com ênfase na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Segundo as estimativas do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, cerca de 68 mil brasileiros por ano recebem um diagnóstico de câncer de próstata. Esse é o segundo tipo de tumor que mais afeta os homens e, infelizmente, ainda mata 13 mil brasileiros todos os anos. Um tipo de câncer muito comum, mas que grande parte das vezes não produz sintomas. Na fase inicial, menos ainda. E, além disso, existe muito tabu entre os homens quando o assunto é prevenção. Para explicar quais são os sintomas, tirar as dúvidas sobre o assunto, eu recebo ele, que é urologista, correspondente estrangeiro e membro da Sociedade Chilena de Urologia e fellow de Uro-Oncologia, Dr. Marco Antônio Arapi. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Muito bom a gente poder falar desse assunto. Senta aqui pertinho. Eu fico contente. Hoje mesmo eu postei no meu Instagram, tem lá, depois você vai lá ver a arte, né? Sobre o Novembro Azul. Porque muitas vezes é a mulher que tem que sacudir o homem, é a mulher que tem que falar vai e marcar para ele ir, não é? Isso é bem comum. Normalmente a mulher que fica insistindo para o paciente ir. O homem tem essa mania de não querer ir no médico e a mulher fica insistindo e acaba levando e muitas vezes salva a vida dele, né? Porque o diagnóstico precoce é o que pode fazer toda a diferença. Em qualquer doença, né? Tudo que a gente quer é fazer diagnóstico precoce. E quando você faz o diagnóstico precoce, ou você cura o paciente, ou você eventualmente até faz um tratamento que vai deixá-lo vivo por anos e anos e anos, ele vai morrer de outra coisa e não da doença, né? Ok. Vamos falar de câncer de próstata, que eu acho que é a principal preocupação da campanha Novembro Azul, né? Alertar os homens para esse fato. Primeiro entender aí o que é a próstata, qual é a importância dela no corpo masculino. A próstata é uma glândula que fica situada entre a bexiga e a uretra, que tem a função de produzir um líquido que permite que o espermatozoide fique vivo depois que ele é ejaculado, ou seja, a gente não existiria se não tivesse a próstata, né? A próstata existe em todos os animais e ela tem essa função que é primordial na preservação do ser humano e muitas vezes, depois de uma certa idade, ela começa a crescer e produzir alguns sintomas que normalmente não são do câncer. São da hiperplasia benigna, que começam a dificultar a micção, o paciente tem que levantar várias vezes à noite para urinar, então acaba sendo uma glândula que traz alguns tipos de problema. Bom a gente também falar sobre isso. Outro dia mesmo a gente falou sobre incontinência urinária e sobre essa questão, né, de não conseguir segurar e ir várias vezes ao banheiro, a bexiga hiperativa. E alguns homens mandaram mensagens pra gente falando, puxa, e quando é o homem que acorda várias vezes e vai ao banheiro? E, na verdade, atrapalha o sono também, né, desse indivíduo, então sem atrapalha dúvida a qualidade de vida. Mas qual que é a relação desse levantar várias vezes e ir ao banheiro com a próstata, com o câncer de próstata? O que acontece, Cláudia, é que a próstata ela está entre a bexiga e a uretra. Quando ela cresce, ela impede o esvaziamento adequado da bexiga. Então o paciente urina e sobra urina na bexiga. Então ao invés de levantar, urinar e dormir, aí ele levanta no meio da noite para esvaziar a bexiga, porque a bexiga enche mais fácil. Então ele acaba tendo que levantar mais de uma vez para poder urinar. Esse é o gráfico que mostra bem isso. A próstata do lado direito está crescida, interrompendo o jato de urina, então a bexiga acaba tendo que fazer um esforço maior para conseguir esvaziar. Vocês vejam como a parede da bexiga está um pouco mais espessada e esse é o que provoca, esse é o sintoma que acaba incomodando muitos homens, né? Levantar de noite é muito ruim, né? Mas isso no caso da hiperplasia benigna. Isso, no caso da hiperplasia benigna. Isso não acontece. Tem conserto nesse caso? Tem solução para isso? Tem solução. A gente tem alguns tipos de remédio que permitem que o paciente volte a urinar bem, alguns tipos de remédio que diminuem o tamanho da próstata e vários tipos de cirurgia, inclusive, que desobstruem, fazem como se fosse uma raspagem, que é o que o pessoal acredita hoje, né? É o jeito que a gente fala, e que tira esse tumor benigno dentro da próstata e permite que a bexiga passe a esvaziar de uma forma muito mais eficiente. Então, funciona a cirurgia. A cirurgia funciona. Agora, a minha pergunta é, e os medicamentos funcionam? Porque quando a gente pensa num paciente com mais idade, porque você disse que isso acontece em pacientes com mais idade, muitas vezes eles já não têm condições de fazer uma cirurgia, né? Já fica uma cirurgia mais arriscada. O remédio dá um resultado bom? O remédio dá um resultado bom, não tão bom como a cirurgia, porque ele, em algumas situações, não diminui o tamanho da próstata.
ele relaxa a musculatura que está em volta da próstata, e isso realmente melhora bastante os sintomas. Mas nós não estamos tratando a causa do problema, que é o crescimento em si da próstata. Existe uma outra classe de remédios que faz a próstata diminuir um pouco. Nada faz a próstata diminuir tanto quanto a cirurgia. A cirurgia é o que existe de melhor para o tratamento desse tipo de problema, mas como você falou, tem paciente que não pode, aí a gente faz, melhora com remédio e resolve na grande maioria dos casos. Perfeito. Agora, quando isso não é benigno, a gente está falando já de um possível câncer, é isso? Quando é câncer, normalmente, o problema do câncer é que ele não dá sintoma. Essa que é a grande dificuldade e a grande razão de fazermos o Novembro Azul e tudo isso, conscientizar os homens que eles têm que fazer a prevenção, porque se ele falar, eu não estou sentindo nada, então eu não preciso ir no médico. Bobagem, porque o câncer não dá sintoma. Quando ele tem sintomas, normalmente é hiperplasia benigna. Então a gente tem que fazer sempre a pesquisa ativa, que a gente chama. Levar os homens uma vez por ano no médico, fazer o PSA, fazer o exame de toque retal, e aí se estiver tudo bem, ele está garantido que por um ano que está tudo sem problemas, entendeu? Perfeito. A partir de que idade o homem precisa fazer isso com essa frequência? A partir dos 50 anos e a partir dos 45 em quem tem história familiar. Por exemplo, se a gente sabe se um paciente tem um pai ou um irmão, ou o pai e o irmão com tumor de próstata, a chance dele apresentar um tumor de próstata é até 10 vezes maior do que um homem da mesma idade que não tem parente afetado pelo tumor. Então, a gente estimula que ele vá até um pouco antes do que a pessoa que não tem antecedente nenhum. Então, a partir dos 50 anos e a partir dos 45 em homens que têm história familiar. A medicina já descobriu a causa desse tumor? Algumas causas a gente já sabe. Uma delas é a causa genética. Existem famílias que quase todos os homens têm câncer de próstata. E a gente já sabe até quais são os genes que predispõem a essa formação do tumor. Uma outra causa que é comum também de provocar tumor é a dieta rica em gorduras insaturadas. Isso a gente sabe que também faz muito mal. E a hereditariedade, quer dizer, talvez não por esses genes específicos, mas por outras situações, pacientes que têm câncer de próstata na família têm uma chance maior, como eu te falei agora. Já temos. A primeira delas diz assim: boa tarde, Varley de Guarulhos. Gostaria de saber do doutor se chá da folha de graviola ajuda a diminuir o tamanho da próstata. Olha, tem muita gente que acredita que chás e remédios caseiros podem diminuir a próstata ou melhorar o sintoma. Não existe nenhum estudo que comprove. E o que acontece, o que a gente sabe, Cláudia, é que o que funciona para um, às vezes, não funciona para o outro. Não existe nenhum estudo falando sobre chás que diminuem o tamanho da próstata. Mas a gente sabe que alguns chás que estimulam, por exemplo, a produção de hormônios femininos podem indiretamente diminuir o tamanho da próstata por conta do efeito do hormônio feminino. Então, chá normalmente não faz mal. Então, se o paciente toma ou se o indivíduo toma chá e se sente bem com ele, eu não vejo razão para não tomar, mas não existe nenhum estudo comprovando que isso é eficaz para todo mundo que queira diminuir o tamanho da próstata. Ok. Vamos lá, próxima pergunta. Boa tarde, gostaria de, além de falar do câncer de próstata, falasse do câncer de pênis. Meu cunhado está com isso e em cada lugar falam diferente. Em um lugar disseram que tem que amputar, em outro disse que tem como tratar. Doutor. O câncer de pênis é um câncer normalmente grave. E muitas vezes o tratamento definitivo de uma doença como essa é a amputação total do pênis. Tudo depende do tipo de tumor, porque existem os tumores malignos e os benignos, e dentre os malignos existem alguns mais graves, outros menos graves, e existe também o quanto ele está infiltrado no pênis do paciente, como na próstata, quer dizer, tem vários tipos de tumor e várias agressividades, ou seja, várias... O tumor pode estar muito infiltrado na próstata ou menos infiltrado, no pênis é a mesma coisa. Então, o tratamento é feito de caso a caso. Então, ele precisa procurar realmente um médico e conversar com o médico dele, porque o médico dele tem total condição de dizer o que deve ser feito no caso do cunhado dele. Perfeito. Próxima pergunta, Cláudia Soavanda. Meu esposo fez cirurgia, só que depois da cirurgia ele não conseguiu mais se realizar sexualmente. Será que foi por causa da cirurgia? Essa é uma questão que é muito comum a gente ouvir no consultório. E um dos problemas possíveis da cirurgia do câncer de próstata é realmente
à impotência sexual. Mas para tudo tem remédio, sabe, Cláudia? A gente consegue muitas vezes melhorar essa situação com remédio por boca, com injeção e, em casos mais graves, até com uma prótese de pênis. Então, de novo, ele deve conversar com... E se a cirurgia foi há muito pouco tempo, ele tem que esperar, porque pode recuperar espontaneamente. Então, o que a gente recomenda é que espere até um ano e meio. Se não melhorar, ele fala com o médico, porque existe como tratar e resolver. Então, bora correr atrás, né, da solução. Após a redução de próstata, existe alguma possibilidade de ter tumor na próstata? É o André Araquelian que pergunta. Existe sim. Depois de cirurgia de redução do tamanho da próstata, o paciente pode ter o tumor da próstata, ele pode, na verdade, aparecer com o tumor. A cirurgia de redução da próstata a gente faz justamente para melhorar aquilo que nós estávamos conversando no começo, que é a dificuldade de urinar. E o paciente deve continuar seguindo todo ano, porque ele tem a mesma chance de ter um câncer de próstata do paciente que nunca operou. Não vai mudar absolutamente nada, é só para o conforto daquela coisa de ir ao banheiro a noite toda, né? Agradeço ao André pela pergunta. Bom, boa tarde. Eu gostaria de saber por que sai no resultado da biópsia inconclusivo. Tem que repetir o exame? É a Paula de Campinas que quer saber. Quando sai inconclusivo o resultado é porque ou não teve material suficiente para ser analisado, ou a alteração do tecido ela é tão discreta que não dá para bater o martelo dizendo que é tumor. Aí o que a gente faz? Normalmente segue através do PSA e, em alguns casos, até pede para repetir a biópsia para ter certeza de que não há um tumor lá dentro. E muitas vezes pede também uma revisão dessas lâminas que foram feitas num outro laboratório para ver se algum outro patologista consegue identificar com alguma precisão maior. Bom, próximo. Boa tarde, me chamo Nilde Freire. A pergunta é, meu namorado fez exames e constatou o aumento da próstata. Foi ao médico, foi medicado, voltou ao médico, refez os exames e o médico disse que estava bem. Porém, ele continua com sintomas. O que devemos fazer? Reconversar com o médico que falou que está tudo bem. Porque muitas vezes o paciente vai no consultório para fazer o check-up e o médico fala que está tudo bem em relação ao câncer. Quer dizer, não tem tumor, o risco de ter um câncer é muito baixo, mas ele continua urinando de uma forma que não está satisfatória. Nessa situação, ele deve conversar com o médico, explicar novamente o que está acontecendo. E se tiver alguma indicação, ele vai tratá-lo a contento para melhorar os sintomas. E existe sempre um tratamento para esses sintomas que ele está dizendo. Tá joia. A gente sabe que existem 2 exames, né? O do PSA e o de toque. Quem faz um tem que fazer o outro, um só adianta? Tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois. São complementares. As pessoas falam, eu fiz o PSA, está baixinho, não preciso fazer o toque. Precisa, o toque é importantíssimo. Só para você ter uma ideia, 20% dos pacientes que têm diagnóstico de câncer, que sabem que tem câncer, têm PSA normal. E o câncer foi detectado pelo urologista no toque retal. Então, é importante que faça o toque. E tem que acabar esse tabu, né? O toque é um exame que demora alguns segundos, não dói, é um exame que é barato, então deve ser feito em todo mundo. Exato. Bora fazer, gente. Sem essa frescurada. Vocês falam que são homens, tem que ser homem nessa hora também. Né? Homem, né? Seja homem. Seja homem. Vai fazer seu exame. Meu nome é Madalena, sou de Fortaleza, Ceará. Meu irmão está com os testículos com volumes, porque está... quero saber por que está desse jeito. É normal? Volumes reduzidos? Não, acho que grande, né? Porque ela fala com volumes. Precisa ver se é aumentado. Deve ser aumentado. Pode ser uma série de coisas, desde um processo inflamatório até, eventualmente, uma coisa um pouco mais grave, um tumor de testículo. Então ela deve procurar um urologista. Médico, né? Aproveita que é o Novembro Azul e vai procurar o urologista. Isso aí. A Dulce, do Rio Grande do Norte, de Natal. Pergunte ao doutor. Ano passado, meu sogro foi ao médico e a próstata estava inflamada, 20%. E esse ano deu 40%. Isso já é risco? Pode ser que sim, depende do histórico. Quer dizer, se estava 20% passou para 40%, piorou um pouco. Ele deve novamente procurar o urologista e fazer uma avaliação, não só com o exame, mas também com o exame físico, com toque retal e tudo, que é o mais importante. Perfeito. Doutor, vamos um minutinho final aí para um recado, chamar a atenção dos homens. Veja, Cláudia, a mulher normalmente é mais, entre aspas, esperta do que o homem. Ela começa a procurar o ginecologista logo na infância, ou logo que vira mulher, logo que começa a menstruação. O homem precisa ser empurrado para o médico para fazer um check-up.
O Novembro Azul é só uma conscientização. O que a gente deve é tomar conta da saúde todos os anos, né? Todos os meses de todos os anos. Então, aproveitar o Novembro Azul, procure o seu médico, faça um check-up, não só da próstata, mas de toda. Faça um check-up completo, cardiológico, função dos rins, tireoide, tudo, porque o maior bem que nós temos é a saúde, né? Nada é mais importante para a gente do que isso, né? Claro que a gente perde a saúde, é aí que a gente vai ver, né? Não perca a sua. Dr. Marco Antônio Arap está no www.clinicaarap.com.br. Tem mais informações lá no site, pode entrar, clinicaarap.com.br. Pode ligar também, quero bater um papo, quero marcar para conversar, no 11-3255-2933, tá? Ou, se você preferir, pelo WhatsApp, 11-981-11-0263. Não demore tanto, porque fazia tempo que você não vinha, né? Mesmo. Volta para a gente falar de outros problemas. É tão Combinado. Importante, as pessoas reclamam bastante essa questão da incontinência urinária, das infecções. Isso é bem recorrente aqui nos nossos pedidos. Te aguardo, viu? Obrigado. Obrigada, até a Combinado, próxima. Cláudia, até a próxima. Vamos continuar. Quero todo mundo se cuidando. Isso é tão importante para mim, de coração. Tem gente que fala assim, não é nada. É. E eu tô aqui porque você tá aí. Muito obrigada. Cuide da sua vida. Minha missão é essa. Não tem nenhum sentido estar aqui se não for para agregar algum valor na tua vida. Então, cuida de você, pelo amor de Deus.